Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Tarde de feriado. Grande maioria das pessoas em casa curtindo a quinta-feira ensolarada, pelo menos aqui em São Paulo, muito calor. E hoje tem seleção brasileira. 9h30 da noite, Brasil e Venezuela se enfrentam lá na Arena Pantanal. Seleção brasileira que busca manter o 100% nas eliminatórias. Antes de mais nada, essa semana é uma semana que tem poucos vídeos, mais shorts, né? Para manter a rotatividade no canal, mas uma semana com data FIFA acaba sendo uma semaninha mais tranquila. Então, me ajudem a engajar esse vídeo. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, me ajudem a levar esse conteúdo do R-City para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Muito obrigado. Falando sobre a seleção brasileira de Fernando Diniz, que além de treinador da seleção brasileira, é treinador do Flu e finalista da Libertadores. O treinador está 100% na seleção. 2 partidas, 2 vitórias, liderança nas eliminatórias da Copa, recebe a Venezuela. Venezuela que tem 50% de aproveitamento, 1 vitória e 1 derrota. Seleção brasileira que tem 6 pontos e a Venezuela 3, é a 5ª colocada. Seleção da Venezuela que, caso acabasse hoje, óbvio, é muito pouco ainda, mas se as eliminatórias da Copa acabassem hoje, a Venezuela estaria na Copa. Lembrando que agora são 6 vagas diretas para a Copa e a 7ª vaga ainda luta por uma repescagem. Então quase toda a América do Sul vai para a Copa do Mundo de 2026. Tem que ser muito ruim para não estar na Copa de 2026. FIFA deu um belo de um boi aí para as seleções da América do Sul, né, abrindo mais vagas. Seleção da Venezuela venceu o Paraguai, que é um adversário mais tradicional na América do Sul, com mais tradições em Copas do Mundo. Então a Venezuela vem embalada, vem com moral após a vitória contra a seleção paraguaia. E a seleção brasileira vem de uma vitória fora de casa contra a seleção peruana, jogo difícil, gol no fim do jogo, mas venceu. Goleou a Bolívia na primeira rodada e venceu a seleção peruana. O que importa são os 6 pontos, é a liderança nas eliminatórias e o bom início de trabalho do Fernando Diniz. E o último confronto entre Brasil e Venezuela foi em 2021. Brasil venceu a seleção venezuelana pelas eliminatórias por 3-1 lá na Venezuela. E a seleção brasileira ela tem um retrospecto gigantesco contra a Venezuela, né? São 28 jogos na história, com 24 vitórias da seleção brasileira, 3 empates e uma única vitória da seleção venezuelana. Vitória essa que foi no ano de 2008, em um amistoso. Então, de 2008, aliás, para 2023, lá se vão 15 anos da última e única vitória da seleção venezuelana contra a seleção brasileira. Então, um longo retrospecto. Em jogos oficiais, a Venezuela nunca venceu a seleção brasileira. Então, é um adversário que é freguesaço da seleção brasileira, e a seleção brasileira, com todo respeito à seleção venezuelana, tem por obrigação vencer o confronto de hoje, até pela tradição no futebol, até pela estrutura no futebol. A seleção brasileira está muito à frente da seleção venezuelana e o favoritismo é nítido nesse confronto, principalmente jogando em casa. A principal novidade da seleção brasileira é o Guilherme Arana, ele que foi convocado após o corte do Renan Lodge. Guilherme Arana que tinha tudo para estar na Copa de 2022, mas uma grave lesão no joelho, infelizmente, tirou o lateral do Atlético Mineiro, que vai ter uma nova oportunidade, entra para o ciclo aí da Copa do Mundo de 2026, e a gente torce para o Guilherme Arana fazer um bom papel na seleção brasileira, porque as laterais estão bem carentes aí na seleção brasileira, e o Guilherme Arana é um bom jogador, é um cara que faz a diferença no Atlético, fez a diferença no Corinthians, e eu não tenho dúvida que tem tudo para somar com a seleção brasileira. Então hoje ele tem uma grande oportunidade e a tendência é que Arana seja titular. Então boa sorte aí para o Guilherme Arana. E pelo lado da Venezuela, nomes conhecidos aqui no futebol brasileiro, que é o Soteldo e o Thomas Rincon.
dois jogadores do Santos, eles estão entre os prováveis titulares da seleção venezuelana. Principalmente o Thomas Rincon vem vivendo uma boa fase no Santos. Então, é um bom momento para o Thomas Rincon, convocação também para a seleção da Venezuela. Então, o volante aí da Venezuela e do Santos vive uma boa fase. É um cara ali que chega como um elemento surpresa dentro da grande área, principalmente em bolas aéreas, e a seleção brasileira tem que ficar atento nesse atributo aí do Thomas Rincon. E a provável seleção brasileira para hoje é com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, Rodrigo, Vini Júnior e Richardson. A base, né, da seleção nos dois primeiros confrontos. O Fernando Diniz não está querendo inventar muita coisa, tá certo, tá fazendo feijão com arroz ali na seleção brasileira para manter os bons resultados e, quem sabe, uma efetivação no cargo, porque ele, entre aspas, ele está como um treinador interino, mesmo não acreditando que o Ancelotti vai vir para a seleção brasileira. O que a CBF diz é que o Ancelotti assume a seleção brasileira para a Copa América já do ano que vem. E a seleção venezuelana, a provável seleção da Venezuela é com, vamos pegar aqui a seleção da Venezuela que eu perdi aqui, achei. Romo, Alexander Gonzalez, Osório, Wilker Angel, Navarro, Thomas Rincon, Herrera e Brujo Martinez, Matis, Soteldo e Rondon. Rondon é um atacante também que vem se destacando no River Plate. Não são jogadores que têm grandes destaques aí no futebol mundial, mas no futebol sul-americano tem alguns jogadores que têm um nome conhecido. Casos do Soteldo, casos do Rondon e do Thomas Rincon. Seleção brasileira, eu já dei até uma prévia antes de chegar nesse resumão do vídeo. Para mim, a seleção brasileira é muito favorita, assim como foi muito favorita contra a Bolívia, é muito favorita contra a seleção da Venezuela. É uma seleção extremamente mais fraca que a seleção brasileira. A seleção brasileira tem o fator casa, tem o material humano da seleção brasileira é infinitamente, com todo respeito, tá, gente, infinitamente melhor do que o da seleção venezuelana. Então, a seleção brasileira entra com favoritismo, entra com o Neymar com mais ritmo de jogo diferente das duas primeiras partidas. O Neymar já voltou de lesão, já está 100% agora, foi papai novamente, está feliz, então o Neymar tem tudo para fazer um grande jogo, junto com os outros jogadores da seleção brasileira. O Vini Júnior, que está voltando depois de lesão, não jogou nas primeiras partidas das eliminatórias, então é um ataque muito forte. O Richarlison é o cara que está oscilando nesse momento aí no ataque da seleção brasileira. A tendência é que tenha mais uma oportunidade com o Fernando Diniz, mas mesmo com o Richarlison meia boca, a seleção brasileira é muito forte, tem um sistema defensivo bom, as laterais eu considero boas e a zaga eu considero ótima, mas é o suficiente para ter uma boa vitória, uma grande vitória contra a Venezuela. Eu vou de 3-0 para a seleção brasileira. Qual que é a sua opinião? Comente aqui, tá? Quero saber, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, fortaleça o trabalho da mídia alternativa. E é isso, rapaziada, 9h30 da noite, Brasil e Venezuela pela terceira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, lá na Arena Pantanal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.